falar sobre isso, a gente conversa agora com Bruno Cordeiro, que é analista de inteligência de mercado da StoneX, já está aqui comigo. Bruno, meu querido, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Bruno. Bom dia, Débora, e a todos que nos escutam. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, vamos lá. Uma queda importante a gente está acompanhando do petróleo agora. Nada muito diferente, né, dessa volatilidade e da sensação de que o mercado vem sempre precificando as notícias. Donald Trump disse que não ia fazer ataque, a gente iria começar a negociação hoje, a gente já começa a ter uma queda do petróleo, mesmo com o Irã dizendo que, olha, não, a gente não tem negociações com os Estados Unidos nesse momento. Ou seja, o mercado está comprando antecipadamente uma trégua que ainda não existe, de fato, para justificar essa queda que está acontecendo agora, Bruno? É exatamente isso, Débora. A gente já viu essa movimentação desde o início do conflito no Oriente Médio, né? Movimentações parecidas com essa, em que o mercado compra a possibilidade de uma retomada das negociações diplomáticas e, junto a isso, a possibilidade de uma retomada da normalização dos fluxos físicos de petróleo e derivados pelo Estreito de Hormuz. Ainda assim, nada aconteceu, né? A gente viu, de fato, Donald Trump anunciando a suspensão de novos ataques nesse sábado. Isso contribuiu para aliviar os temores associados a uma nova escalada do conflito, mas até o momento, né, a gente não vê uma retomada do transporte de embarcações ali pela via. Paralelo a isso, a gente vê também muitas incertezas relacionadas ao Estreito de Bab el-Mandeb e agora ao Canal de Suez, né? Lembrando que semana passada a gente teve um ataque no porto de Damiata, que é na saída ali do mar Mediterrâneo, né, ao lado do Canal de Suez, e isso acabou gerando uma preocupação sobre uma eventual suspensão sobre essa via também. No entanto, no momento, as atenções do mercado, como você mesmo trouxe, elas estão totalmente relacionadas à situação ali das possíveis negociações entre Teherã e Washington. Também tivemos essa decisão, Bruno, agora desse final de semana da OPEP+, né? Aprovou aqui, ó, mais de 188 mil barris de petróleo por dia a partir de setembro. Embora, claro, a gente saiba que parte desses produtores já estejam enfrentando dificuldades para poder conseguir ou cumprir ou escoar essa cota, né? Até mesmo a própria OPEP chegou a observar o quanto que é custoso para você retomar operações de determinadas infraestruturas que foram paralisadas. Esse aumento é quase simbólico agora, ou ele realmente traz alguma pressão relevante aí para ajudar nessa queda desse preço que a gente está vendo agora? Eu não diria quase, mas sim totalmente simbólico, tá, Débora? Exatamente porque a gente vê desde o início do conflito no Oriente Médio a OPEP aumentando de maneira consecutiva as suas cotas produtivas, né? Então, esses aumentos de 190 mil barris por dia, aproximadamente, né? Eles foram acontecendo, né, a cada mês que se passa do conflito, exatamente por conta das expectativas de que assim que o conflito terminar, a OPEP+ pode promover um aumento produtivo mais acelerado, dadas as perdas nas receitas que eles tiveram desde o início da guerra. Tá? No entanto, né, as expectativas elas seguem de que mesmo com a retomada dos fluxos pelo Estreito de Hormuz, a volta da produção do grupo, ela deve acontecer apenas no médio prazo. A gente não deve ver uma OPEP avançando de maneira muito acelerada a sua oferta, exatamente por condições técnicas de mercado, né, que inviabilizam essa retomada da oferta. Ainda assim, a gente vê bastante países hoje que sofrem muito com essa condição de fechamento do estreito, né? A gente tem o Iraque, o Kuwait e outros países que não têm rotas alternativas, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, sofrendo bastante com essa situação, né? E por conta disso, eles acabam prometendo esse aumento mais acelerado em um contexto de necessidade de retomada dessas receitas que foram perdidas ali desde o início de março. Agora, olhando um pouco mais para o mercado físico, porque a gente tem o Brent recuando agora, mas, por exemplo, o tráfego no Estreito de Hormuz, estávamos conversando com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, não está nada normalizado. 5 navios passaram pelo Estreito nesse domingo, claro, ainda tem aquelas frotas que podem desligar o radar, mas o mercado físico, ele está mostrando uma tensão que talvez essa cotação agora do petróleo deixa de refletir, porque a gente tem as empresas ainda muito expostas, os fretes e os seguros marítimos em disparado, ou seja, uma percepção talvez de risco que o petróleo não está tendo agora, Bruno? Então, Débora, o que a gente observa nesse momento, né, é exatamente essa condição dos prêmios geopolíticos ditando as cotações, né?
De fato, a gente tem um mercado ainda bastante deficitário, tá? Essa reclusão da oferta do Oriente Médio ela é expressiva, dado que o Oriente Médio oferta ali cerca de 25% de todo o petróleo consumido no mundo. Tá? Então, a gente vê de fato um mercado que hoje, caso a gente não veja novos avanços das negociações diplomáticas, tem uma tendência de avanço acelerado das cotações. Né? Ao mesmo tempo, a preocupação, e aqui é importante citar, né, esse receio sobre disponibilidade de produto, ele se dá muito mais com os derivados de petróleo do que com o petróleo hoje. Tá? A gente diz que a crise hoje no mercado global é uma crise de refino. Exatamente porque muitas refinarias ali da Ásia e da Europa, eles não estão conseguindo receber o produto a tempo, né, para processar esse petróleo e conseguir distribuir esses produtos como gasolina, diesel, querosene de aviação aos consumidores finais. Então, por conta disso, mesmo com o petróleo caindo, a gente vê que os combustíveis eles seguem bastante sustentados. O diferencial de diesel e da gasolina com o petróleo segue bastante elevado. E aqui está, de fato, esse receio, né, evidenciado do mercado, que é um receio sobre a disponibilidade de combustíveis em algumas regiões. Hoje, não existe uma tendência de disrupção de oferta relevante, mas no futuro, exatamente por conta da chegada da temporada de inverno também ali no hemisfério norte global, que tende a ampliar essa demanda por diesel principalmente, o mercado começa a se preocupar com a possibilidade de uma disrupção de oferta maior em algumas regiões do globo. Agora, Bruno, pensando em investimentos no setor, porque a gente sabe que essa alternância, né, de guerra, trégua, ameaça, isso tudo dificulta decisões de longo prazo. Mesmo que o Brent permaneça nesse patamar que temos hoje, né, dos 85 a 90 dólares, ele já fica no patamar mais elevado do que era previsto para esse ano de 2026 e ainda cheio, né, de incertezas embutidas. Como que as empresas estão fazendo em termos de investimentos? Quais têm sido as decisões? Essas decisões elas estão suspensas por enquanto? Enfim, como lidar, né, com essas decisões de longo prazo? Como que os investidores estão lidando com isso diante de tanta incerteza? Débora, em tempos de incerteza relacionadas ao mercado de petróleo e também questões geopolíticas, né, ditando a variação desse mercado, a gente vê o mercado sempre, os investidores trabalhando em compasso de espera, tá? Exatamente porque há uma incerteza grande em relação aos preços relacionados à energia, inclusive no curtíssimo prazo, né, mas também no médio e no longo. Então a gente vê o mercado, por enquanto, aguardando, né, essa possibilidade de anúncio de novos investimentos, exatamente por conta dessa incerteza relacionada à situação ali no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, é importante citar, né, em períodos em que os preços do petróleo operam em patamares elevados, a gente vê as soluções sustentáveis chegando de maneira mais intensificada no mercado. Né? Então, a gente viu diversos países ampliando seus mandatos de biocombustíveis, anunciando medidas de incentivo à eletrificação de frotas, e isso é importante no contexto de diversificação energética e segurança energética. Né? Então, nesse momento em que os preços do petróleo trabalham em patamares mais altos, isso é ruim em fatores inflacionários, é claro, né? A ponta consumidora final ela sente de maneira muito intensa essa guerra, mas a gente vê que soluções de médio a longo prazo elas tendem a aparecer mais, seja pelos biocombustíveis, seja pela eletrificação de frotas ou por outras soluções que podem chegar no mercado aqui, olhando para um horizonte de médio prazo. E pensando em Brasil nessa história toda, com essa volatilidade que a gente tem acompanhado no mercado, Bruno, no patamar atual do Brent, com tanta volatilidade, o saldo para a economia brasileira é mais positivo ou negativo? Olha, a gente pode olhar através de duas óticas, né, os impactos ao Brasil, né? De uma ótica a gente tem as exportações de petróleo e o Brasil, desde o início da guerra, ele se apresenta como um importante fornecedor da commodity, né, em um contexto de indisponibilidade de produtos chegando do Oriente Médio. Então a gente vê o Brasil exportando volumes significativos para o mercado asiático, principalmente para a China, né, que historicamente é um grande comprador do petróleo brasileiro. E isso acaba influenciando, portanto, em um aumento das receitas vindas da cadeia petrolífera, mas, ao mesmo tempo, a gente também é um importador de derivados fósseis, principalmente do diesel. Né? Então, a gente vê, infelizmente, né, esse impacto maior aqui para os preços do produto importado na frente do diesel, também se refletindo ali a ponta consumidora final. Mesmo com os esforços do governo brasileiro em tentar reduzir
esses impactos na frente de preços, né, a gente segue observando preços sustentados ali nas bombas, tanto para o diesel quanto para a gasolina, que reflete, né, Débora, essa circunstância que a gente vê hoje no mercado internacional, chegando aqui ao mercado brasileiro. Apesar da gente ter uma parcela significativa de oferta vinda de refinarias brasileiras, né, a gente tem ali ainda cerca de 20 a 30% do produto sendo entregue por fornecedores do exterior, e isso acaba resultando em impactos na frente da inflação. Meu querido, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos aqui com Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da Stonex. Boa semana para você, Bruno. Até uma próxima. Eu que agradeço, desejo uma ótima semana. Até mais.